E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar sobre a fórmula geral para os circuitos RL. Por que fórmula geral? Então, nas últimas aulas a gente deduziu a fórmula para a resposta natural e para a resposta forçada. Só que tinham algumas coisas aí que a gente estava levando em particular nessas respostas. Quais eram elas? Bom, a gente tinha que as condições iniciais eram nulas, agora elas vão ser não nulas. Isso aqui só vai valer para excitações constantes e a fórmula é igual ao circuito RC que a gente tinha lá, então não vai mudar nada. Se tu olhar aquela aula de fórmula geral do circuito RC, a gente vai apresentar aí agora a mesma fórmula. Como é que vai ser isso aí então? Olha só, essa aqui é a fórmula geral tanto dos circuitos RC quanto dos circuitos RL. Vamos dar uma estudada nela aqui. O x de t é qualquer variável, a tensão ou a corrente. X de infinito é aquela tensão ou aquela corrente quando o tempo é muito grande. X de t0+ é a tensão ou a corrente no instante t0+, ou seja, no instante do chaveamento que vai acontecer lá, quando ocorrer alguma mudança no circuito, vai ser essa variável aqui. Aqui nós temos o x de infinito de novo, e aqui aquela exponencial conhecida, que é o e na menos t menos t0 sobre tal. Esse t0 aqui não tinha aparecido antes, porque antes os nossos chaveamentos estavam ocorrendo sempre em t igual a 0, então t0 era 0. Agora a gente tem um t0 aqui diferente de 0 e a gente vai ter que levar isso aqui em consideração na hora que a gente escrever as nossas equações aí. Então olha só, para a resposta forçada, vamos fazer como se fosse um exemplo aqui. Vamos supor que a chave está se fechando ali em t igual a 0 e a gente tem uma fonte de tensão em paralelo, em série com um resistor e em série com um indutor. O que acontece? Como a gente já viu lá, a corrente no indutor não sofre variações bruscas, então I de 0, como o circuito estava parado antes, tem que ser 0 também. O I de infinito, a gente sabe que o indutor se comporta como um curto-circuito quando tende ao infinito. Então, se ele se comporta como um curto-circuito, a corrente que passa nele vai ser a tensão da fonte dividido pelo resistor. O tal, que nem a gente já viu antes, ele é igual a L sobre R. Agora que a gente já tem essas três informações aqui, a gente pode escrever a função I de t para a resposta forçada e a gente vai ver que vai ser a mesma que a gente obteve antes lá. Então, olha só. Primeiro a gente vai botar, se tu olhar aqui, I de infinito. Então, I de infinito é V sobre R. Mais I de t0, que é I de 0, que é 0, menos I de infinito, vezes a exponencial. Então, isso vai ficar 0, menos o I de infinito, que é V sobre R, vezes a nossa exponencial lá, e na menos t. Percebe que dessa vez o t0 foi 0, como a gente já estava fazendo antes, sobre o tal, que a gente vai deixar indicado aqui, mas que a gente sabe que é L sobre R. Se tu reescrever isso aqui de uma outra forma, tu vai chegar em V sobre R, que multiplica 1 menos E na menos T sobre tal, que é exatamente a resposta que a gente achou quando a gente deduziu a equação diferencial lá da resposta forçada. Na verdade, essa fórmula aqui nada mais é que uma fórmula na qual tu deduz aquela equação diferencial lá, considerando um tempo diferente de zero inicial e considerando também que possam existir condições iniciais no circuito. Se tu fizer isso, tu vai chegar exatamente numa equação desse jeito aqui. O que é importante tu perceber aí é o seguinte, ó, é análogo lá também ao circuito RC. O que acontece? A gente viu que nos indutores não ocorrem variações brutas de corrente, então a tensão em T0-, a corrente em T0- e a corrente em T0+, é sempre igual. Dessa maneira, se tu for usar aquela fórmula geral lá, tu não precisa te preocupar em usar o T0- ou o T0+, porque não tem variação brusca, então vai ser sempre o mesmo. Já a tensão não é necessariamente a mesma, então tu sempre tem que usar o T0+, não o T0-. Tem que usar o tempo depois que a chave já mudou de posição lá, senão vai dar um erro ali na tua fórmula.
Agora que a gente já sabe essa fórmula geral aí, que é bastante parecida, na verdade igual àquela fórmula geral dos circuitos RC, a gente vai ver como é que se comportam os chaveamentos sequenciais e fazer alguns exercícios aí de circuitos RL. Até a próxima.